A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você um momento de oração, partilha e reflexão do Evangelho deste dia, 3 de agosto de 2020, nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, meditando Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos no Evangelho de hoje, percebemos que seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam afligidos por causa da ventania que soprava sobre o barco agitado pelas ondas do mar. Jesus aproximou-se deles, andando sobre as águas, a fim de salvá-los. Eles, porém, não reconheceram Jesus. E Pedro pediu-lhe então uma prova: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Atento ao chamado de Jesus, Pedro foi. No entanto, esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante no seu propósito. Muitas vezes também nós hesitamos e sucumbimos na nossa caminhada de fé porque não cremos, não acreditamos nas propostas que Jesus nos dá. Quando estamos atravessando as tempestades da nossa vida, isto também acontece conosco.
Pedimos a Deus provas de coisas que só dependem da nossa fé para acontecer. Queremos os milagres, mas não confiamos no poder de Deus. Desejamos alcançar, mas não temos paciência para enfrentar as dificuldades próprias das coisas que queremos conquistar. Somos muitas vezes indecisos e, na verdade, somos homens e mulheres cristãos fracos na fé. Tiramos o olhar de Jesus e duvidamos das suas promessas e ficamos condicionados a confiar na nossa própria fraqueza, que não nos deixa caminhar sobre as dificuldades e muitas vezes acabamos afundando. Testamos a Deus, mas confiamos em nós. Todavia, meu irmão, minha irmã, sabedores de que não temos capacidade, nós naufragamos, porque desistimos de lutar. Contudo, o Senhor nos espera de mãos estendidas para nos ajudar, sempre, hoje e sempre. Jesus conhece as nossas fraquezas, por isso, Ele nos perdoa quando tentamos testá-lo e o colocamos à prova. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e tem poder para nos tirar de qualquer sufoco sem que seja preciso nos arriscar para avaliar a sua força. Creiamos, o Senhor nunca nos abandona. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!